Bom, essa é uma questão de distribuição normal. O seguinte, de acordo com a Sleep Foundation, o tempo médio de sono das pessoas à noite é de 6,8 horas. Considere que o desvio padrão seja de 1,6 horas e que a distribuição de probabilidade seja normal. Os médicos sugerem que se durma de 4 a 6 horas por noite. Qual percentual da população dorme durante o período recomendado? Então, aqui a gente tem que tirar algumas informações. A primeira informação importante é o tempo médio de sono. O tempo médio de sono é de 6,8 horas. Então, isso aqui é a média. Na distribuição de probabilidade normal, a gente chama isso de μ. A média é de 6,8 horas. O desvio padrão é 1,6 horas. Então, o desvio padrão, que é aquele sigma, é 1,6 horas. Os médicos sugerem que se durma de 4 a 6 horas por noite. Então, vamos fazer aqui uma curva normal, colocando esses dados, ó. Que eu vou colocar, então, a curva, mais ou menos assim, uma curva normal. E vou marcar aqui nessa curva a média, que é de 6 horas. Tá aqui, ó, vou colocar 6 horas. 6 horas. E, perdão, 6,8 horas. 6,8 horas. E aqui eu vou colocar o tempo que que os médicos sugerem, que é de 4 a 6 horas. Então, vou colocar aqui o 4 e aqui o 6, certo? Então, eu quero saber qual o percentual da população está nessa curva, está nessa região aqui da curva, nesse pedacinho aqui, ó, de 4 a 6 horas. Quero saber qual é essa área aqui abaixo da curva normal. Então, como que a gente faz para calcular essa área? Nós vamos usar a distribuição de probabilidades normal. A gente vai transformar esses valores aqui, que são da variável x na média, em valores da variável z. Como que faz essa transformação? Z é igual a x menos μ dividido por sigma, que é o desvio padrão. Então, eu vou transformar isso aqui em z, por quê? Porque lá na tabela z, a gente já tem o cálculo pré-feito dessa região toda aqui, que vai de 6,8 ou de 4 a 6,8, e o cálculo dessa região que vai de 6 até 6,8. Aí a gente só faz a diferença. Bom, então a primeira mudança que a gente vai fazer é para 4. Então, como é que fica? Quando x for 4, o z vai ser, vou chamar de z1 aqui, vai ser x, que é 4, menos a média, que é 6,8, que é o μ, dividido pelo desvio padrão, que é 1,6. 4 menos 6,8 divididos por 1,6 vai dar menos 1,75. Menos 1,75. O que é esse menos 1,75? Esse menos 1,75 é o valor que eu vou olhar lá na tabela Z. Esse menos 1,75 equivale a toda essa região aqui, ó, de 4 a 6,8. O z correspondente a esse menos 1,75 é a probabilidade de estar entre 4 e 6,8. Então, é tudo isso. Não é até o 6, é aqui, ó, daqui até aqui, todo ele. Do 4 até o 6,8. É só ir lá na tabela Z. Deixa eu pegar aqui a tabela Z. Aqui, ó. Tabela Z. Eu vou procurar o menos 1,75. A tabela Z não considera sinal, tá? Ali deu negativo só porque é menor que a média. Aqui, ó, você vem aqui na tabela Z, 1,7, e vai até a coluna do 5, lá, ó. Na linha 1,7, na coluna 5, 1,75 dá 0,4599. Ou seja, 45,99%... 0,4599. 45,99% das pessoas estão nessa faixa de 4 a 6,8 horas por noite, ok? Agora, eu vou calcular o Z2, que vai ser quem? Vai ser o Z correspondente ao 6. Então, é 6 menos 6,8 divididos por 1,6. O que esse Z2 vai me dar? Ele vai me dar exatamente a probabilidade de estar entre 6 e 6,8, ou seja, nesse pedacinho aqui, ó, nesse pedaço aqui. Então, vamos lá.
6 menos 6,8 divididos por 1,6 vai dar menos 0,5. O 0,5, a gente vai lá na tabela Z. Tabela Z. 0,5. 0,5, 0, tá vendo? Dá 0,1915. Então, P de Z2 é 0,1915. Ou seja, 19,15% das pessoas estão nesta faixa de 6 a 6,8 horas por noite. O que eu quero? Veja só. O primeiro, o Z1 aqui, ó, me dá toda essa área aqui, ó. Tudo. Ele me dá toda essa área. Isso aqui é Z1, ok? O Z2, ele me dá essa áreazinha pequena aqui. Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Me dá esse pedacinho aqui, ó. O que eu quero? Eu quero já exatamente a diferença entre eles. Então, a probabilidade de que esteja entre 4 e 6 vai ser o quê? A probabilidade de Z1, ou seja, tudo esse grande, menos a probabilidade de Z2, que é esse pedacinho pequeno. Então, a probabilidade de que x esteja entre 4 e 6 é igual à diferença, ou seja, 0,4599 menos 0,1915. Essa diferença aqui vai dar, vamos ver aqui, zero vírgula 4599 menos 0,1915 vai dar 0,2684. 0,2684. Ou seja, 26,84% das pessoas dormem o tempo recomendado durante a noite.